Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de legislação trabalhista. Hoje eu vou mostrar para vocês como é um contrato individual de trabalho. Ele pode ser por prazo determinado e indeterminado. A gente já falou desses prazos em nossa aula, e a gente já também falou sobre contrato de trabalho, quando é que é caracterizado o contrato de trabalho. Vocês devem se lembrar que contrato de trabalho, para que exista esse contrato, tem que ter a subordinação, do empregado para atender às necessidades do empregador. Então veja, eu hoje quis trazer para vocês um contrato só para a gente ter uma ideia, de como a gente vai preencher esse contrato lá no nosso dia a dia, lá quando estivermos trabalhando dentro da empresa. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, está escrito assim: contrato individual de trabalho por prazo determinado ou indeterminado. Vai depender, se vocês lembram, indeterminado é que ele não tem prazo para acabar, que a maioria dos contratos de trabalho hoje em dia é assim. E o determinado é aquele que tem prazo para iniciar e para término. Então, um exemplo, uma empresa quer contratar trabalhadores somente para reforma da loja. Então ela sabe que isso vai demorar 2 meses. Aí ela faz um contrato por prazo determinado, 2 meses. Aqui agora a gente vai colocar as partes. Quem são as partes aí no caso? O empregado e o empregador. No caso aqui a gente vai começar com o empregado, o nome dele, a nacionalidade, ou seja, onde ele nasceu, a profissão, qual é o número da identidade dele aqui, no caso do RG, qual o número do CPF, onde ele é domiciliado, onde é a sua residência com endereço completo, e também vamos incluir aí o CEP, tá? Então, continuando aí, a gente tem o nome ou razão social, que nesse caso aí a gente lembra bem disso, Quem tem razão social é pessoa jurídica, então a gente vai colocar aí, um nome fictício de uma empresa, Anselig Aulas Limitadas, pessoa jurídica privado, inscrita no CNPJ, todo mundo lembra, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, e aí a gente vai colocar um número aí, concede, e aí está dizendo assim, quando a gente fala assim, concede, é concede, separado, não é concede não, Se fosse concede, estava com vontade de beber água, Concede aí vai colocar aonde está localizado a empresa, a gente vai colocar o endereço completo dele. Lembrando que aqui não tem CEP, não tem nada, mas a gente vai ser bem explícito aí, colocar tudo direitinho. Doravante, ou seja, a partir de agora, denominado empregador, e neste ato representado na forma de seus atos constitutivos por seu representante legal. O que são esses atos constitutivos? São aqueles atos que dão aos trabalhadores, no caso aí, o encarregado do departamento pessoal, o chefe do RH, ele vai ser um representante legal da empresa, que isso vai estar constituído lá, vai estar escrito lá na empresa, que ele é o representante legal nesse determinado momento, e aí a gente vai colocar o nome dele lá, Anselmo Tal de Souza, estado civil, casado, solteiro, que profissão que é, o número da identidade. Vê, a gente tratou lá em cima do CNPJ, a gente tratou aqui do CNPJ, mas agora a gente está falando do representante legal. Então, o representante legal é aquela pessoa que representa a empresa, alguém que vai assinar pela empresa. Professor, aí tinha que ser só o sócio da empresa, só a gente poderia dizer que o sócio da empresa também pode, mas para que ele não fique preso a mais essa tarefa, então ele determina alguém como representante legal. Nesse caso aí, geralmente pode ser também
o administrador da empresa, o chefe do departamento pessoal, o contador, enfim, ele que vai determinar isso. Aí vai colocar todos os dados dele aí, né, endereço, tudo direitinho. Necessariamente o endereço dele não é aqui o mesmo da empresa, né, vai dizer onde é que ele mora, mas é o endereço residencial dele. Por quê? Porque ele é o representante legal da pessoa jurídica. Vamos lembrar disso, tá? Ele é o representante legal da pessoa jurídica. Então, você espera um pouquinho aí que sumiu o meu negócio aqui, tá? Aí eu vou colocar de novo aqui. E a gente vai entrar lá de novo, tá? Sabe como é que é isso, né? Tem essa coisa de computador, de vez em quando tem essa coisa, né? Pronto. Achei aí. Aí, ó, o que vai dizer agora? Decidem, quem é que vai decidir? O empregado e o empregador, na melhor forma de direito, celebrar o presente contrato individual de trabalho, que reger-se-á mediante as cláusulas, ou seja, o regime é o que vai estar escrito em cada cláusula aí, tá? Ó, eu gostaria de dizer para vocês que é importante que o empregado, quando for assinar, assine isso. Mas lá no final eu quero falar mais uma coisinha sobre isso. Então vamos lá. Então quais são as cláusulas desse contrato de trabalho, que é importante estar bem discriminadozinho, né? Tanto para assegurar direito do empregado, quanto os direitos do empregador. Então vamos lá, o presente contrato tem por objetivo a prestação pelo empregado do serviço, ou seja, quem vai prestar o serviço. Aqui a gente vai colocar que tipo de serviço, sei lá, auxiliar de escritório, né? Ou então serviços gerais, na função de, sei lá, manutenção das máquinas no local de trabalho. A gente vai colocar aqui, né, no endereço tal, ou então a gente só pode dizer assim, na sede da empresa, porque aí a gente tem lá onde está. Ficando certo e ajustado que poderá exercer outras funções que sejam compatíveis ao cargos nos diversos setores do empregador, sem que isto signifique alteração contratual. Aqui ele está se resguardando para dizer que o empregado pode exercer outras atividades, mas dentro da função dele. Tem que tomar muito cuidado, né? O empregador principalmente, né? Para ele não desvirtuar essa função e depois ele ter que pagar uma indenização pelo empregado ter exercido duas funções e ganho de formas diferentes. Então vamos lá, aqui vai descrever quais as atividades. Dentre as atividades compatíveis à função do empregado são previstas. Então, o que é que ele vai fazer, né? A gente falou aí do auxiliar de escritório. Ele vai redigir carta, ele vai entrar na internet, vai passar os documentos pelo Google Drive, enfim, né? Tá? Continuando aí, vamos lá. Deixa eu descer um pouco mais minha carinha aqui, que agora apareceu aí um linkzinho aí, talvez vocês não estejam me vendo. Eu gosto tanto de você me ver, eu gostaria de estar vendo vocês também, mas vamos lá. Ó, nesse contrato de trabalho aqui, ele já mostra também um contrato de trabalho do teletrabalho, né? A gente teve até uma live, um webinar falando sobre isso, né? E aqui a gente também vai ter a remuneração mensal, o trabalho é intermitente, a gente já falou disso, né? O que é o trabalho intermitente, né? Eu espero que vocês se recordem disso, se recordem, volte lá no nosso caderninho, tem isso lá. E tem depois outro, um parágrafo único. Desde que previamente autorizadas, as horas extras serão pagas de acordo com a legislação vigente. Vamos lembrar que aqui a gente está falando daquele contrato de trabalho acima, né? E não dessa segunda cláusula aí do teletrabalho, né? Lembrando que teletrabalho não tem hora extra, só o trabalho presencial que vai ter hora extra. Vocês estão notando que esse contrato de trabalho aqui é um contrato de trabalho bastante complexo, né? Com bastante itens, e quanto mais itens for permitido colocar, melhor ainda, né? Então veja, a gente pode notar aqui que em cada item desse, ó, o empregado cumprirá, por exemplo, né, jornada de trabalho de tantas horas semanais, composto de horas
vai ser o horário da manhã, o horário do almoço, do intervalo, enfim, a gente vai colocar tudo isso muito bem discriminadinho, né? É, jornada de trabalho, por exemplo, do teletrabalho, a gente vai colocar lá, o empregador é vedado qualquer transferir o empregado sem anuência, ou seja, sem com autorização do mesmo, né, para a localidade diversa da que resultar do contrato, não considerando transferências a que não acarretar necessariamente mudanças de domicílio. Enfim, é um modelinho bem completo, né? Eu vou disponibilizar o link disso para vocês também lá na nossa aula, mas a minha ideia aqui era mostrar um contrato de trabalho bem minucioso, né, com todas as cláusulas, tá? Cargo, né? Devido ao cargo da gestão assumida, que no caso a gente está falando, né, de uma pessoa que vai ocupar um cargo de gestor na empresa, né? Então a gente pode ver assim, ó, no caso de gestor, ele não terá jornada de trabalho a cumprir, devendo apenas observar a cultura e de habitualidade e disciplina do empregador, né? Ou seja, eu vou ser administrador lá. Então, o administrador tem isso. Então, administrador, quando faz hora extra, trabalha lá na empresa, por exemplo, sei lá, houve imprevisto, ele tem que ficar lá até 10, 11, meia-noite, 1 hora. Então, ele vai ganhar hora extra? Não, ele não vai, porque o cargo que ele assumiu é de gestão. Então, ele não está obrigado até a cumprir, né, aquelas horas. Ou seja, durante o dia o gestor pode, olha, eu vou me ausentar aí, que deixa lá as pessoas que tiverem relacionadas, né, que ele possa comandar e designar um tipo de trabalho, e ele, olha, eu vou precisar sair, ou então eu vou visitar uma empresa a qual eu vou ver como eles trabalham lá e tal. Então ele tem essa liberdade, então não vai pagar hora extra para eles. Bom, o link vai estar disponível lá, vocês podem entrar lá posteriormente e dar uma olhada mais minuciosa, né? E deixar até esse contrato de trabalho guardadinho com vocês. Algum dia, se vocês estiverem trabalhando em alguma empresa, a empresa pode até solicitar, né, que, olha, por exemplo, uma microempresa, uma MEI, né? Ah, a gente não tem um contrato de trabalho, será que você poderia pesquisar para a gente? Tá? Então vocês têm um modelo aí bem completinho, tá? Dando continuidade aí, eu vou fechar aqui um pouquinho, só para a gente ter agora olhar um pouquinho um contrato de trabalho de empregada doméstica, né? Isso é uma coisa que, como vocês estão no dia a dia em casa e tudo, e dá para falar para o papai, para a mamãe, né? Para algum vizinho, que se ela tem um empregado, então precisa fazer um contrato de trabalho, né? Empregada doméstica, ela tem que ter um contrato de trabalho. Sempre eu digo isso, né? E esse aí é muito importante, que resguarda direitos do empregador e do empregado, né? Então veja aí, tem os dados da empregada doméstica, né? A gente já falou nisso, né? Identidade, o nome dela, tá? O objeto do contrato de trabalho, ou seja, tem como objeto a prestação de serviço, ou seja, o que a doméstica vai realizar na empresa? Onde é que é a empresa, professor? Na casa lá da pessoa para quem ela está trabalhando, né? Da residência, né? Então isso aí vai ser um contrato de trabalho. Professor, mas uma empregada, ela pode ter um contrato de trabalho, por exemplo, em uma empresa e trabalhar na residência? Não. A empresa, veja, a empresa, ela não pode se misturar com as coisas físicas, né? Pessoa jurídica. Então a pessoa trabalha na empresa, é para a empresa. Se a pessoa tem uma empresa e quer contratar um empregado doméstico, ela vai ter que elaborar um contrato, registrar ela, tudo na sua casa. Por que isso? Por garantias, né? Vamos dizer que aconteça um acidente de trabalho. Ué, o que o empregado está fazendo na sua casa se ele trabalha na sua empresa? Então, e até o próximo encontro. Todo mundo esteja bem, com saúde, em casa também. E vamos que vamos. Vamos que vamos.